Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado ao meu coração, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 4, até o versículo 11. É uma passagem muito conhecida. Eu quero trazer para vocês aqui 3 tópicos nessa noite sobre discípulo, amigo e testemunha. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Está escrito assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, por sua presença neste lugar. Tenho certeza que é uma noite incrível que o Senhor separou para nós. Fala nossos corações, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, a nossa mente, Senhor, que essa palavra seja como um divisor de águas sobre as nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Vivifica essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. É uma história muito conhecida. E se você for ver, é a chamada de Jesus a Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava pescando, ele pesca a noite inteira. Só que neste dia, nessa noite, ele não pesca nada. Provavelmente amanhece o dia e ele está lavando as suas redes, porque pescaria no outro dia. Só que nesse momento vinha a pessoa de Jesus e uma grande multidão comprimia. Então ele pega o barco de Pedro e fala: por favor, afaste a margem. Ele começa a pregar as pessoas que estavam ali. E depois de pregar, Jesus fala para Pedro: vá a um lugar mais fundo e lança a rede. Nesse momento, Pedro fala com Jesus: mas eu pesquei a noite inteira. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu sou perito naquilo que eu faço. Eu sou bom naquilo que eu faço. Só que eu pesquei a noite inteira. Provavelmente estou cansado. Naquele momento pode surgir uma frustração no coração de Pedro, porque frustração é um objetivo não alcançado, como eu disse quinta-feira passada. E se você for ver, a Bíblia diz que Pedro era sócio. Então Pedro não simplesmente só pescava, ele tinha uma empresa. Ele tinha algo a fazer, algo a tratar. E vem aqui, alguém que tem uma empresa, alguém que tem um comércio, algo, ele não pensa que no dia de amanhã não terá faturamento. Eu trabalho com estágio automotivo, então eu tenho um certo pensamento de faturamento no dia de amanhã. Ninguém vai para uma empresa achando que vai dar errado no outro dia. Ninguém vai trabalhar achando que tudo vai dar errado, não. Você investe naquilo que você acredita. Então aquilo ali era onde saía o sustento de Pedro. O momento que Pedro estava passando é um momento de frustração, falando: nossa, eu não faturei nada, porque a Bíblia diz que eles não faturaram, não pegaram nenhum peixe. É nesse momento que Jesus entra e fala: não, jogue a rede para o outro lado, para o lado mais fundo. E o que eu acho de interessante, que nesse tópico 1, nas pegadas
do mestre é que quando Pedro joga e ele vai puxar, a rede estava cheia. Fala comigo, cheia. Vamos lá, cheia. E começou a rasgar. E a Bíblia diz que ele encheu o barco dele, mas também encheu o barco dos amigos dele. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante, um ensinamento que Jesus deixa para nós. Porque Pedro sabia o que estava fazendo. Ele era pescador, ele era profissional. Igual meu amigo, o Wellington. Pega muito peixe, ele sabe muito daquilo que ele faz. E Jesus, ele cria em Pedro algo que ele não imaginava, algo que ele não esperava. Porque uma palavra trouxe aquilo que a habilidade de Pedro não conseguiu trazer. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, independente do momento que você passa, aquilo que você está passando não tem o poder de anular a palavra que Jesus falou já sobre você. Se você entender o que a palavra pode fazer em você, a frustração não te pega, o medo não te pega, o desânimo não te pega, porque há uma palavra sobre você. E é sobre essa palavra que nós estamos aqui hoje, sobre Jesus. Então Jesus lança uma palavra. Jesus estava falando, Pedro, agora não é mais sobre as suas habilidades, é sobre aquilo que eu declarei. O Senhor está falando para você nessa noite, não é sobre o que você enfrenta, é sobre o que eu já decretei sobre você. Não é sobre a sua dor, é sobre a palavra que o Senhor já liberou sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio. O que vai prevalecer é a palavra que já foi liberada. Você precisa entender isso. Jesus estava mostrando para Pedro, é sobre a palavra que eu falei, não é sobre o que você faz. Se as coisas estão saindo conforme você não imagina, não gosta, não quer, você precisa dar atenção à palavra que o Senhor falou. Porque o que me traz de pé e me deixa de pé diante das dificuldades que eu enfrento é a palavra que eu escuto do Senhor. Se hoje eu tenho o meu negócio aberto é porque foi uma palavra liberada sobre mim. E quando eu vejo que não está o cenário a qual eu queria viver não está do jeito que eu queria, eu lembro da palavra daquele que me prometeu. Porque se você tem uma palavra, você tem um propósito. Se você tem um propósito e você tem uma visão, e quando você tem a visão clara daquilo que Deus tem, a dor te pega, as lágrimas rolam, mas a visão, ela te fortalece no processo. A visão, ela fortalece você. Me diz aí, Paulo e Silas presos, mas ele sabia a palavra que ele carregava, ele sabia aquilo que estava construindo. Então as circunstâncias não anulam a força de Paulo. Se você tem uma visão, e o interessante da visão é que eu tenho um direcionamento, eu tenho uma visão, e quando as dificuldades vêm, a visão não dá força à dificuldade para poder te parar. Porque você sabe, não, eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei qual é o meu objetivo. Eu sei por que eu estou passando esse processo. Porque lá na frente eu teria a minha devida recompensa. Então se está doendo, se está difícil, permaneça. Se você tem uma palavra, se você tem um propósito e se você tem uma visão, permaneça. Porque independentemente do que está acontecendo, a palavra, ela vai se cumprir. E o que eu acho interessante é que o primeiro encontro de Pedro com Jesus é esse. E algo extraordinário acontece quando acontece essa pesca milagrosa. Porque quando eles pegam os peixes e voltam para a margem, Pedro fala, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Vamos lá. Quando eles pegam os peixes, voltam para a margem, Pedro fala, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Porque eu sou um pecador. Escuta isso. O primeiro encontro que nós temos com Jesus não revela quem Jesus é, revela quem nós somos. Você consegue entender isso? Porque Pedro falou, cara, eu sou um pecador, eu não posso estar perto de você. Então o primeiro contato que Pedro tem com Jesus não revela quem Jesus simplesmente é, revela quem ele é. E o que eu acho interessante
é que Jesus falou assim: rapaz, você não será mais pescador de peixes, mas de homens. E a Bíblia diz que ele deixa tudo e segue. Ele segue o mestre. O que você quer dizer com isso? Isso é o começo da nossa caminhada com Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, quando Ele nos encontra, nós entendemos que nós somos pecadores e que nós carecemos da glória dEle, nós carecemos da presença dEle. É um novo começo na vida de Pedro. Pedro começa a andar com o Senhor. Ele começa a andar com o Senhor. E é isso que acontece com a gente. É o que acontece com a gente. Quando você aceitou o Senhor Jesus. Lembra que você agora todos os dias, depois que você aceitou Jesus, você ora antes de dormir? A primeira coisa que você faz quando você acorda é orar. Aí você passa um tempinho, pega o seu devocional e vai ler o devocional. Aí você faz o seu devocional. Mas aí no devocional tem os versículos bíblicos para você poder ler. Aí você começa a ler os versículos bíblicos. E você começa a se apaixonar pelo Senhor. Você começa a amar a presença dEle, porque todos os dias há uma coisa nova. Nossa, mas hoje eu aprendi isso. Não, mas que legal. Esse texto está falando sobre isso. E aquilo vai encaixando na nossa vida. E nós começamos a ter uma vida com Cristo. Hoje nós vivemos assim, mas naquele tempo Jesus estava presente com Pedro. Então Pedro abandona tudo e segue o Senhor. Ele começa a andar com o Senhor. E o engraçado é que Pedro começa a vivenciar os milagres. O primeiro milagre que acontece numa festa de casamento. Pedro estava presente. E depois disso, ocorre tantas coisas. Jesus ensinando eles a parte sobre o reino dos céus. Pedro apaixonado com Jesus. Eu acredito que tudo que Pedro queria era ouvir mais e mais do Senhor e aprender com Ele. É a vida que Pedro estava levando. E é a vida que nós levamos depois que nós conhecemos o Senhor. É a vida que nós levamos. E uma coisa interessante aconteceu depois que Pedro aceitou Jesus. Que Pedro começou a andar com Jesus. Qual a coisa importante que aconteceu com Pedro? Pedro, que era pescador de peixes, já não era mais. Se transforma em pescador de homens. Há um marco na vida de Pedro. Existe o Pedro que era pescador e depois existe outro Pedro depois de Jesus. Jesus sempre vai causar um antes e um depois na nossa vida. Jesus sempre vai causar um antes e um depois na nossa vida. Por quê? Porque tem pessoas que chegou aqui e às vezes era um ex-usuário de drogas, mas hoje não é mais. Às vezes era um ex-beberrão, mas hoje não é mais. Às vezes era maldizente, mas hoje já não é mais. Porque todo encontro com Jesus causa um antes e causa um depois. Mas essa era a vida de Pedro, esse era o momento de Pedro. Ele vivendo com Jesus. E ele se torna um discípulo. Fala comigo, discípulo. Vamos lá, discípulo. Pedro se torna um discípulo. O que é um discípulo? Na Bíblia, um discípulo é um seguidor de Jesus Cristo. Alguém que aprende com ele, imita-o e esforça para seguir os seus ensinamentos e exemplo. E mais do que um mero aluno, é um aprendiz dedicado que se transforma na semelhança de Cristo através da fé, obediência e busca por uma vida que reflita seu amor e justiça. Pedro agora se transforma em discípulo de Jesus. E ele começa a seguir o mestre. E ele começa a ouvir o que o mestre falava. Ele começa a ver os cegos começando a enxergar. Ele começa a ver os paralíticos andar. Ele começa a ver morto ressuscitar. Ele começa a ter uma comunhão
a qual ele nunca tinha tido com ninguém, depois que Jesus entra em sua vida. E Jesus começa a ensinar a Pedro coisas profundas. Por quê? Porque a primeira peça que Pedro fez, que Pedro estava fazendo, era com redes. E a Bíblia diz que eles pegaram muitos peixes e a rede começou a rasgar-se. Mas depois você vai ver mais para frente que Jesus estava no deserto com uma grande multidão de pessoas. E naquele momento Jesus deu graça, partiu o pão e multiplicou os peixes que estavam naquele lugar. E naquele momento Pedro deixou a rede e começou a andar com um cesto. E dentro do cesto, Pedro pegava peixes e repartia a multidão que estava no deserto. Jesus mudou a estrutura que Pedro usava. Primeiramente, Pedro usava rede. Depois Pedro começou a usar um cesto. E mais para frente, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem a Pedro, vai e pesca um peixe, e dentro da boca do peixe vai ter uma moeda, e lá você paga o meu e o seu imposto. A terceira coisa que Pedro usou foi simplesmente uma varinha de pesca e um anzol. Para quem pescava com rede, a estrutura diminuiu bastante. Mas você precisava entender que Pedro pescava o peixe, limpava o peixe, vendia o peixe e tinha um dinheiro na sua mão. A segunda estrutura, os peixes multiplicavam na mão de Pedro e ele entregava às pessoas. A terceira estrutura, que era menor, que era só a varinha e um anzol, Pedro pescou o peixe, não precisou vender, porque na boca do peixe já tinha aquilo que ele trabalhava a noite inteira para poder conseguir no dia anterior. O que você quer dizer com isso? Deus está falando com Pedro: Pedro, se você entender quem eu sou e o que eu quero fazer em você, você vai seguir mais por aquilo que eu falo e deixar mais as suas habilidades de lado. O que você quer dizer com isso nessa noite? Sabe por que tem coisas que ainda não mudou na sua vida? Porque você está confiando demais na habilidade que você tem. Sabe por que sua empresa ainda não cresceu mais ainda? Porque você está confiando demais ainda na habilidade que você tem. Sabe por que seu relacionamento ainda não está melhor? Porque você acredita naquilo que você pode proporcionar e não na palavra que Deus liberou em você do que pode fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus falou: vai lá e pesca o peixe. Irmão, um peixe que ele pescou, a moeda estava na boca do peixe. Agora você precisa decidir o que vai fazer. Se você vai continuar pescando com as suas habilidades ou vai dar ouvido à voz que o Senhor falou com você e resolver os seus problemas. Tem muita gente que está passando por problemas porque não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Eu estou com depressão, beleza. Mas o que o Senhor falou com você sobre essa doença? Entende? Eu quero trazer um choque de realidade para você, porque é o que aconteceu com Pedro. Pedro teve que esquecer das suas habilidades e ouvir o que o Senhor estava falando com ele. Naquele momento foi algo complexo para Pedro, muito complexo, porque Deus tira toda a estrutura dele e faz ele se mover com uma palavra. E Pedro é essa pessoa que estava caminhando com Jesus, que Jesus criava memórias em Pedro. É esse homem que começa a subir de nível. E Deus fala para Pedro: Pedro, estou te ensinando a depender mais da minha palavra do que das suas habilidades. Tópico 2 é do convite ao compromisso, porque Jesus chama Pedro e Pedro aceita o chamado de Jesus. Agora ele é um discípulo, é um praticante da palavra. Pedro é um cara que orava, Pedro é um cara que viu grandes milagres, Pedro é o cara que estava com Jesus. Mas agora Pedro tinha um compromisso maior. Que compromisso maior que é depois de ser um discípulo? É ser um amigo de Jesus. Porque o discípulo, sabe, o discípulo é o primeiro amor. Discípulo é aquela emoção de vir na igreja quinta, de vir na igreja domingo. Se tiver encontro na segunda, vamos no encontro na segunda. Tem monte, vamos subir ao monte. É esse o Pedro. Mas agora o Pedro está saindo de um nível, subindo para outro. Agora Pedro se torna amigo de Jesus. Por quê? Porque
Enquanto mais Pedro andava com Jesus, mais Pedro conhecia quem era Jesus. E na nossa caminhada de fé é assim. Você vai criando maturidade, um relacionamento. Amigos vêm depois de tempos de relacionamento. Você não cria um amigo do dia para a noite. Não, é um tempo, é um relacionamento. Vai passando por processos. Eu tenho um amigo, todo mundo conhece, o pastor Bruno, mais ou menos média de 11 anos. Nós somos amigos, ele conhece a minha intimidade, ele conhece os meus medos, ele conhece os meus sonhos, ele conhece os meus objetivos, e ele me conhece. Se ele olhar para mim e algum dia eu não estiver bem, ele sabe, sem eu falar, ele não está bem. Porque nós criamos um relacionamento. Nós temos a confiança de abrir o nosso coração um ao outro e contar o que nós estamos passando, porque nós criamos um relacionamento. O problema é que às vezes você está contando a sua vida para alguém que você acha que ela é seu amigo e não é. O problema é que nós abrimos o nosso coração para pessoas que não deveríamos abrir. Contamos como está a nossa vida para quem não devemos contar. Você acha que é seu amigo, mas não é. Mas não é. Mas agora Pedro, ele vira amigo de Jesus. Ele vira íntimo de Jesus. E ele começa a ver coisas que os outros discípulos não viam. O interessante é que amigo é alguém que já tem uma certa intimidade com você. E vem aqui. E para ser seu amigo, faça com que essa pessoa coma pelo menos 1 quilo de sal com você, para realmente saber se ela vai gostar de você. E quem chamou eles de amigo não foi Pedro que falou, eu sou amigo de Jesus, não. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 15: já não nos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus chama ele de amigo. E amigo, irmão, amigo tem que gastar tempo com você. Amigo que está com você só nos momentos bons não é seu amigo. Ele só quer usufruir daquilo que você tem. Amigo que só está com você nos momentos de bonança não é seu amigo. Não é seu amigo. Você precisa entender isso. Porque seu amigo sabe realmente quem você é. Independente dos momentos que você passa, ele sabe quem você é, o que você carrega e para onde você está indo. O que eu acho interessante é quando Jesus sobe ao Getsemane, quando Jesus sobe ao monte para poder orar. A Bíblia diz que Jesus se transfigura. Pedro, Tiago e João estavam com ele. Ele se transfigura. Eles veem Jesus com um corpo glorioso. E vê também Moisés e Elias. Naquele momento, Pedro fala, os discípulos falam, vamos construir para nós aqui tendas, para nós ficar aqui, porque eles estavam perplexos do que estava acontecendo. Mas eles veem Elias e Moisés e Jesus. Traduzindo, eles viram o profeta do fogo, eles também viram o profeta da água. Moisés era o profeta da água e Elias era o profeta do fogo. E o interessante é que foram só eles que viram. E a Bíblia diz, depois que eles descem deste lugar, que eles saem deste lugar, a Bíblia diz que veio uma mulher com seu filho, que estava possesso por demônios. E a Bíblia diz que o demônio às vezes jogava ele na água e outras vezes jogava ele no fogo. Às vezes jogava ele na água e às vezes jogava ele no fogo. E a Bíblia diz que a mulher fala assim, eu levei, mas alguns discípulos seus não conseguiu expulsar o demônio. Jesus fala, até quanto tempo tem que estar com vocês, geração incrédula? A Bíblia não diz, mas conjecturando, quem que você acha que expulsou o demônio daquele menino? Provavelmente Pedro, Tiago e João, que viram o profeta do fogo e viram o profeta da água. O que você quer dizer com isso? Jesus está te levando a lugares que pessoas ainda não foram, para que você cause algo poderoso
que elas ainda não testemunharam. Deus está levando você a lugares para você ver algo, para você testemunhar, porque através daquilo que você vai fazer, você vai impactar a sua geração. E eles criam esse relacionamento com Jesus. Eles se transformam em amigos de Jesus. Amigos de Jesus. E quando você é amigo de Jesus, você sabe quem Ele é. Porque Marcos capítulo 8, versículo 27 diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para o povoado das proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, Ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse segundo estágio, Pedro sai de discípulo para amigo. Ele sabe e ele tem revelação de quem Cristo é. A intimidade, a comunhão faz você entender quem Jesus é, o que Ele fez em você, o que Ele está para poder fazer ainda. Porque Ele fala: não, você é o Cristo, você é aquele prometido, você é de quem as profecias apontam, você realmente é o Filho de Deus. E mais uma vez, quando Pedro entende quem é Jesus, ele entende quem Ele é. Porque quando Ele fala: você é o Cristo, Jesus fala: beleza, você é Simão Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quanto mais revelações de Deus você tem, mais Deus fala quem é você. Então você não precisa de afirmação de pessoas para saber quem você é. É só você olhar para o seu Criador e Ele vai falar quem você é. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Só que agora, Pedro teve vários encontros com Jesus. Só que vai chegar um momento que Jesus começa a falar que o Filho do Homem vai padecer, que o Filho do Homem vai ser entregue, que o Filho do Homem vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. E Pedro vai falar com Jesus: você não pode morrer. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque Pedro não queria perder o amigo dele. Pedro não queria perder a comunhão com Jesus. Pedro queria continuar andando com Jesus aqui na terra. Mas Pedro não entendia o processo que Jesus tinha que passar. Porque Pedro não queria perder o seu amigo. Pedro não queria perder as experiências que ele tinha com Jesus. Só que esse mesmo Pedro é o Pedro que Jesus fala: ô Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E foi o que aconteceu. Pedro nega Jesus e Jesus morre. Mas algo poderoso acontece, porque ao terceiro dia ele ressuscita. Ele fica com os discípulos, ele apresenta a Pedro, porque Pedro volta a pescar. Pedro volta a pescar. E Pedro tem de novo um outro encontro com Jesus. E depois de ressuscitado, Jesus passa com seus discípulos mais 40 dias aqui na terra. E o ponto-chave para poder finalizar agora é o que vai acontecer agora, porque Pedro, ele sai do estágio do discípulo, passa para o amigo. E sai do amigo, passa para a testemunha. Porque agora Jesus sobe aos céus. Ele tem a sua ascensão. E agora Pedro institui a primeira igreja, a igreja primitiva. Mas como que Pedro passa de amigo para ser testemunha? Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E o que é uma testemunha? Testemunho de Cristo é mais do que compartilhar informações sobre fé, é vivê-la em ações concretas, expressando o amor e compaixão. O testemunho autêntico se torna um meio poderoso de evangelização, atraindo outros para a mensagem de esperança e salvação que Jesus oferece. Agora, escuta isso e pode ficar de pé que eu encerro aqui. O Pedro, do primeiro chamado do discípulo, ele se transforma no Pedro, amigo de Jesus, porque o próprio Jesus disse que eles eram seus amigos.
Depois de todas as experiências que Pedro teve com Jesus aqui na terra, depois de todos os ensinamentos que ele teve com Jesus aqui na terra, Jesus sobe ao céu. E quem vai dar continuidade ao ministério? Pedro. O cara que negou. O cara que quis desistir quando Jesus morreu. O cara que voltou a pescar. O cara que sempre se intrometia nas falas de Jesus. Agora ele era uma testemunha viva daquilo que Jesus fez. Você precisa entender o que Pedro entendeu e o que Martin Luther King fala. Se você não tem uma causa para morrer, você não tem um motivo para viver. E a Bíblia diz que Pedro começa a pregar e 3.000 almas se convertem. A Bíblia diz que Pedro andava e a sombra dele curava enfermos. A Bíblia diz que Pedro chegou ao templo da Porta Formosa e ali tinha um coxo. E a Bíblia diz que as pessoas que passavam ali davam esmolas para aquele coxo. Só que Pedro falou assim: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que pegando pela mão, ele deu um salto e começou a andar. Por quê? Porque agora aquele Pedro que passou por todos os processos era uma testemunha viva daquilo que Jesus era. Ele começa a fazer os grandes feitos que Jesus fez. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre eles. Porque o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles estavam empoderados em poder. E Pedro não deu àquele homem aquilo que ele queria, mas deu aquilo que ele necessitava. Quando você é uma testemunha viva de Jesus, você não dá às pessoas aquilo que elas te pedem, dá aquilo que elas necessitam. Porque aquele homem não precisava de dinheiro, precisava era andar. E quando você se torna uma testemunha viva de Jesus, você faz coisas extraordinárias. Quando você se torna uma testemunha viva de Jesus, as palavras que falam com você, que falam contra você, não tem mais efeito, porque você sabe quem você é. Você sabe o que está fazendo, porque você tem uma grande visão. E você sabe para onde você vai, porque Ele falou com você. Esse Pedro foi o cara que quando as pessoas aceitavam Cristo, ele e João iam lá orar para que o Espírito Santo descia sobre eles. As pessoas eram batizadas. Beleza, mas agora me explica tudo o que você quer falar comigo. Estou falando para você que Jesus, Ele quer elevar o nível da sua fé nessa noite. Jesus, Ele quer elevar o nível da sua fé. Mas como Ele quer elevar o nível da minha fé? Ele quer que você coloque a mão nos enfermos e eles sejam curados. Ele quer que com uma palavra, com a autoridade que Ele já te deu em Lucas 10, se eu não me engano, versículo 15, que Ele nos deu autoridade e poder sobre todas as coisas. É essa autoridade e poder que Ele quer que você usa para mudar o ambiente da sua casa, para mudar o ambiente no meio das suas famílias, no seu empreendimento, aonde você trabalha. Ele quer que através da sua boca, das suas palavras e da sua qualidade de vida, expressa o amor que Ele tem pelas pessoas. Entende? Porque foi isso que Pedro fez. Cada lugar que Pedro ia, o ambiente era transformado. Cada lugar que ia, Jesus fazia algo poderoso através da vida de Pedro. E é isso que nós temos que fazer: sermos testemunhas vivas de Jesus. Ei, se necessário, pregue, a sua vida é uma pregação. Tem um homem que começou a congregar com a gente. Ele foi no meu estabelecimento, no meu trabalho, foi fazer um serviço comigo. E mal sabia ele que aquele trabalho, aquele encontro que nós estávamos tendo no meu serviço, era de novo uma chamada de Jesus para ele. Porque ele se desviou, ficou 7 anos fora da igreja. E eu fiz um serviço no carro dele. Quando ele foi lá acertar, depois de dias, ele foi lá acertar, e ele começou a compartilhar algumas coisas comigo. Eu falei: eu posso fazer uma oração por você? Eu posso fazer uma oração por você? Ele falou: pode. Fechamos a porta do meu escritório. Não é comum fazer isso lá. Fechei a porta do meu escritório. Fui orar por ele e por sua esposa. Ele falou assim: eu vou fazer uma coisa que há 7 anos eu não faço. Ele se ajoelhou.
Eu coloquei a mão no ombro dele, no ombro dela, e orei por eles. Passou dias. Eu estava na recepção e ele entra as portas para dentro da Mensageiros, depois de 7 anos sem pisar em igreja nenhuma. Eu não preguei para ele. A nossa vida fala. A sua vida vai falar. Não vai ser necessário você abrir a boca. A sua vida vai falar. Não será necessário você abrir a boca, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Você carrega o Espírito Santo de Deus. E Pedro foi um apóstolo. Foi esse homem que teve a vida transformada por Jesus, que teve a vida totalmente transformada. Um improvável que virou o homem que carregava a chave da igreja. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos nessa noite. Você é uma testemunha. Jesus me trouxe aqui para falar para você que você é uma testemunha viva dele aqui nessa terra. Você é uma testemunha viva de Jesus aqui nessa terra. Você é uma testemunha, Pai. Eu oro agora, Senhor, pelos seus filhos. Pai, aumenta o nível de fé dos seus filhos. Pai, o Senhor sabe as lutas e as dores que eles carregam, mas se eles vieram aqui nessa noite, é porque o Senhor ainda tem algo poderoso para poder realizar neles e através deles, Senhor. E eles são as suas testemunhas. Eles são a Bíblia daquelas pessoas que não leem, Senhor. Nós somos as cartas vivas de Deus aqui nessa terra. E nós tocaremos a nossa geração. Você tocará a sua geração. Você tocará os seus familiares. Você tocará os seus amigos. E as pessoas olharão para você e vão querer ter a vida que você tem em Cristo, porque a sua vida reflete a glória de Deus. A sua vida reflete a glória de Deus.